Bom, nesse vídeo eu vou te explicar e te ensinar o que é cada material, cada item que você vai receber dentro da sua identidade visual, para que serve e como usar. Vamos começar pela logotipo. A logotipo é nada mais, nada menos que a representação da sua marca. Ela é usada nos materiais mais importantes, por exemplo, banner, um papel timbrado, um orçamento, cartão de visitas, etc. É aquela representação visual que vai fazer com que a pessoa olhe e saiba que ela se refere a você. Já a submarca ou sublogo é um elemento retirado da logotipo original e em tamanho menor. Ele é minimizado, sua logo minimizada. E geralmente ele é usado como um ícone ou foto de perfil. Ela serve como uma ótima marca d'água, inclusive, que normalmente ela é sem fundo, tá? E geralmente ela é em formato circular com fundo transparente. Ela você pode usar em foto de perfil, como marca d'água no papel timbrado, em orçamento, em espaços pequenos, que é difícil a legibilidade, então geralmente a marca d'água ela é melhor legibilidade em espaços pequenos, tá? Por exemplo, em sites, em cima de fotos nas redes sociais, tá? Então, aposta na sublogo nessas ocasiões. E a marca d'água, gente, é a mesma coisa. Mesmo objetivo da sublogo. A diferença só é que ela tem fundo transparente. Então, você vai poder marcar uma foto lá para que ninguém pegue a sua foto e use como se fosse dela. Tá bom? Mas eu vou mostrar mais exemplos mais para frente. Agora eu vou mostrar o exemplo dos dois. Aqui eu tenho um exemplo de logotipo e um exemplo de sublogo, para vocês entenderem, para você entender a diferença das duas, tá? E aqui um outro exemplo de logotipo e sublogo. Agora eu vou mostrar a usabilidade de cada uma. Vamos supor que seja você use ela numa foto de perfil. Olha como a sublogo ficou bem melhor que a logotipo. A logotipo ficou cortada, com algumas partes cortadas por ela ser horizontal. A sublogo não, ela teve uma melhor visualização e se enquadrou perfeitamente nesse espaço pequeno, que geralmente é a nossa foto de perfil. Vou mostrar um outro exemplo que é da Demis Planejados também. Aqui, no caso, não cortou o logotipo, mas ficou difícil a legibilidade, a leitura. Aqui a gente está vendo no slide, mas imagina se você está vendo isso no celular, como fica pequenininha a bolinha da foto de perfil. Então, a sublogo está aí para isso. Sobre a marca d'água, ela é perfeita também para ser usada em espaços pequenos, mas se você se atentar a essas duas imagens, é para ser usada assim, tá bom? Em cima das imagens, por isso que eu já envio com fundo transparente, tá? Não vai pegar a sublogo com fundo branco e me colocar em cima da imagem, que fica bem feio. E aí, sempre no manual de marcas, eu mostro como usar, que nem essa página aqui é o manual de marcas da Demis. Sobre as cores, tipografias e texturas. As cores e texturas. Sempre que eu crio uma logotipo com várias cores, eu tento encaixar uma textura nela, tá? E eu sempre disponibilizo muitas, muitas, muitas variações de cores da logotipo, sempre respeitando a cartela de cores, tá? Para que você tenha liberdade na hora de usar em outros materiais. Então, por exemplo, a cartela de cores ela serve para trazer harmonia para o projeto, né? E ela é uma dos elementos da identidade visual que impregna na nossa cabeça. Por exemplo, as cores vermelho e amarelo, a gente sabe que é do McDonald's, né? Então, só um exemplo aqui para o vídeo não ficar longo, tá bom? Então, eu mostrei esses dois exemplos. São duas marcas diferentes, tá? A primeira é da Andrade, que são advogados. A segunda é da Demis Planejados. E aí vocês viram que eu dou o código hexadecimal para o cliente conseguir usar e manter essa harmonia, essa fidelidade à identidade visual e manter padronizada todos os outros materiais, tá? As tipografias são nada mais, nada menos que as fontes, as letras e fontes que são escolhidas a dedo, a mesma coisa das cores, elas são pensadas de forma estratégica, referente à psicologia das cores, referente à sua rotina, o seu estilo de vida e as fontes também, porque as cores e as fontes, quanto as cores quanto as fontes, elas conversam, elas transmitem coisas, né?
Então, eu separo aqui, eu explico, né, por que eu escolhi a fonte que eu usei no projeto, qual foi a estratégia por trás da escolha e também dou 3 tipos de fontes para vocês usarem. Por exemplo, uma fonte para título, que é uma fonte que deve se destacar das outras e deve ser usada em tamanho grande ou em negrito. A fonte para texto, que deve ser de fácil legibilidade e por isso não pode ser muito decorada, porque as decorações às vezes dificultam a leitura. E uma fonte para detalhes, para ser usada apenas em detalhes, assim como o nome já diz, para destacar alguma coisa, tá bom? Para dar um charme para aquela leitura e tirar um pouco da monotonia, tá? Então eu dou 3 opções para manter assim essa integridade da identidade visual da marca. E temos também o manual de marcas, que é uma das peças mais importantes para a elaboração da identidade visual, tanto na parte digital quanto na papelaria corporativa. E é mais nada mais, nada menos que um guia que mostra como a marca deve ser representada em diversas aplicações e coisas que podem ou não ser feitas com elas. O manual de marcas ele define a utilização correta da marca para que ela alcance os resultados esperados, né? Não fuja muito da estratégia digital. E aí, sempre que você precisar criar um material com a gráfica, com outro designer que não seja o designer que criou a sua identidade visual, você vai ter esse manual para que o outro designer siga e use as mesmas cores, as mesmas fontes e mantenha a harmonia da sua identidade visual. E aí eu vou mostrar um exemplo de um manual de marcas que eu fiz nessa primeira página. Eu vou mandar só algumas páginas específicas, mas tem muito mais do que isso dentro do manual de marcas, tá? Então, o objetivo do manual, eu explico para que serve, explico também cada material que eu enviei, para que serve, como funciona, tá? E também, na próxima página, que eu vou mostrar o universo de marcas, né? Então, aí eu mostrei a personalidade diferencial da marca, os valores que são inegociáveis, os arquétipos. Essas informações eu busco no briefing, que você respondeu lá no início. Então, eu busquei no briefing e joguei para aí. Pensei numa estratégia de como você vai utilizar, tá? E o painel semântico, que é uma colagem de elementos que eu uso para poder me inspirar e criar cada projeto. Aí falo sobre a simbologia, por que eu cheguei naquela simbologia, o que eu usei, o que significa. Falo também sobre as fontes, dou aqueles exemplos de 3 fontes para ser usada. Então, eu mostro as fontes que eu usei, como elas são em maiúscula, como são os números, tá? Falo também sobre as cores, e nessa parte das cores eu dou o código RGB e hexadecimal. Não só isso, mas eu mostro dentro da psicologia das cores, aqui nessa primeira imagem, mostro a psicologia das cores, por que eu escolhi cada cor, o que elas transmitem, o que elas significam, como elas contrastam entre si. Eu mostro também a forma de usar, tá? Então, que cor usar com qual que harmoniza, qual não harmoniza, o que fica bom dentro da textura escolhida para aquela marca também. E dou também o código da textura que eu criei, nesse caso foi um metálico rosé gold. Também não podia deixar de faltar nesse manual de marca a usabilidade da sua logo. Então, tudo que você não pode alterar nela, não pode fazer, tá bom? As formas erradas de usar. Também ensino como usar a marca d'água. Mostro aqui nesse segundo exemplo como a visibilidade da marca d'água, né? De tomar um certo cuidado para não usar em cima de cores que não vão contrastar, que não vai destacar essa marca d'água. E falando em marca d'água, eu vou sugerir 2 aplicativos para vocês usarem, para vocês colocarem a marca d'água, que um é o Canva, é esse que eu estou usando para fazer a gravação no momento, e o outro é o PixArt. Você vai subir a sua imagem para o PixArt, depois você vai subir a sua marca d'água, depois você vai salvar. Eu vou deixar um vídeo mostrando como usar o PixArt lá no Google Drive, tá bom? E também eu mostro, né, uma estratégia básica para a marca, né? Nessa estratégia básica, eu não podia deixar de fazer, porque além de designer, eu também sou estrategista visual. E não adianta nada
eu disponibilizar para vocês uma identidade visual cheia de elementos, cheia de materiais, se você não souber usar de forma estratégica. Então, tudo que a sua identidade visual vai transmitir no online, ela tem que transmitir no offline também. É para isso que serve a estratégia de marca, estratégia visual, e eu vou mostrar para vocês essa estratégia visual que eu fiz para LS Modas. Então, falei sobre arquétipo, sobre tom de voz que ela tem que usar, sobre o público dela, sobre tipo de música que vai super combinar com essa identidade visual e sobre as texturas, tá? Dei uma ideia de entrega, de design de caixinha, vocês podem ver aí nesse design, como ela poderia montar essa caixinha. Daí também falei sobre as texturas, para ela usar texturas de tapete felpudo, cabides em metálico rosé, tudo para ornar com a identidade visual dela. E também deixei um link para uma pasta que eu fiz no Pinterest de inspirações para ela, tá? Falei como ela deve se portar no Instagram, como devem ser as postagens dela, como ela deve se vestir para aparecer, e dei algumas dicas também do que postar nos stories e no feed. E também dei sugestões de designs, né? Sugestão de design para site, para sacolinha, para carimbo, para etiqueta, para manter realmente essa harmonização, porque eu me preocupo com isso, tá? Eu sou estrategista visual, então a identidade visual por si ela não basta, você tem que saber usar ela, tá? E aí, se restou alguma dúvida sobre cada material, pode entrar em contato comigo, que eu te respondo com todo prazer.